eu me chamo Bianca e hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que eu escuto muitas pessoas. A IA sempre me ajuda, mas eu nunca sei pedir direito. Ou eu pedi direito, mas a IA nunca me dá o resultado que eu realmente queria. E eu vou trazer um exemplo hoje que é de um assistente de marketing, analista de marketing, que precisa levar ali um report para o seu chefe e precisa pedir, por exemplo, o ChatGPT, te trazer o PDF, a apresentação, seja qualquer o formato que você precisa trabalhar e entregar para o seu chefe, tá? A ideia central desse vídeo que eu queria trazer para vocês é que a IA, ela precisa ser para você como assistente, tá? Você não pode jogar qualquer coisa na IA e achar que ela vai entender tudo, porque quando você vai treinar uma pessoa, um funcionário, ou você vai treinar alguém que vai te substituir na tua esfera, seja o que for, você tem que dar bastante informação, contexto, exemplo, antes daquela tarefa ser executada. E com a IA é a mesma coisa, a gente tá trabalhando com um cérebro virtual. Então, não é porque muitas vezes parece que sabe tudo, que realmente vai saber tudo sobre o seu projeto. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a IA, o sistema de IA, ele tem níveis de autonomia. Então, quando você tem uma IA com menos autonomia, é quando você direciona exatamente o que você precisa. E assim, eu preciso que você crie um slide apenas, mostrando esses dados X, nada mais, nada menos que isso. Você dá um prompt simples, mas bem direto, que você só precisa daquilo. Quando você tem uma IA que ela tem uma semi-autonomia, ela tem opções para você escolher qual é o caminho que ela vai seguir. Então é como se você trabalhasse com a IA junto, né? Como se ele realmente estivesse te dando uma assistência e não a IA estivesse fazendo algo por você, tá? E por último, a gente tem aqui a mais autônoma, né? Que ela mesma decide o caminho que ela vai seguir. Essa daqui é a mais arriscada, se você estiver lidando com dados, né? Se estou lidando com dados, é muito fácil da IA alucinar e criar um report totalmente ferrado, se você não trabalhar junto com ela. Então, sempre que trabalhar com dados, eu sugiro muito trabalhar com a semi-autonomia, tá bom? Então, quanto mais autonomia você dá, mais claro tem que ser o briefing inicial. O que eu quero falar quando eu estou falando de briefing inicial, certo? Eu estou falando do prompt, que é aquele primeiro prompt que você dá quando você começa a sua conversa com a IA, tá? Aqui eu vou te dar um exemplo, que foi como eu conversei, né? Uma pessoa de marketing precisa entregar um report semanal para o seu chefe, tá? E ela vai fazer o quê? Ela vai jogar ali no chat GPT. Faça o report de marketing da semana seguindo os dados da meta em anexo. Eu só quero que a IA faça um report para mim que vai seguir os dados que estão em anexo. Só que tem muito que dar errado, porque quando você faz isso, aí ela vai precisar inventar um contexto ou pesquisar um contexto. Ela vai precisar ter muito mais atenção no que ela lê dentro da planilha que você vai mandar com dados, porque ela precisa de fato criar esse contexto que você não deu, né? Então, aí ela tem tudo nas mãos, tem os dados, tem o que você quer, que é um report, mas ela não tem o principal, que é o contexto. Então, o que vai acontecer? Ela vai te entregar o report. Dependendo da IA que você usa, ainda pode ser um report bem interessante. Só que você vai ter um report cheio de dados que você nem sabe muitas vezes para que é que serve aqueles dados daquele report, porque você não participou da construção. Você só pediu para a IA fazer, tá? E aqui eu mostro que o que a IA precisa para ela de fato te entregar algo que realmente vai te ajudar no teu report. Então, qual é a decisão que esse report precisa gerar? Ah, Bianca, mas eu não sei qual é a decisão. Justamente que eu estou procurando com a IA e me ajudar nessa decisão. Mas existe um objetivo na hora que você vai entregar esse report. Pode ser só um report semanal. Ou pode ser porque a empresa precisa cortar gastos e você precisa mostrar as campanhas que estão dando certo e as que não estão dando certo. Então, você dá esse contexto, mesmo que simples para a IA, vai ajudar a trazer ali informações que vai de fato ajudar você ou seu chefe na hora de tomar decisão. Também é importante colocar quem vai ler aquele report. Porque imagina, se eu vou entregar esse report para o meu analista de dados, ou para quem cuida das campanhas, ou decisor que trabalha com dados, faz sentido eu receber o report ali cheio de informações CTRs, push por clique e tudo mais. Faz sentido. Mas se eu estiver entregando, por exemplo, para o meu chefe, para o vice-presidente da empresa, diretor, que ele não precisa interpretar dados, ele precisa entender já o resumo daquilo, a linguagem é outra. Então é importante sempre você dizer para quem que esse report vai, tá? E essa última aqui é muito importante, que é se a IA pode recomendar os próximos passos. Eu só sugiro, se você trabalhar isso aqui, se você realmente der o contexto suficiente para ela. Porque senão ela vai inventar algo. É fato. Ele precisa preencher as lacunas. E como é que ele preenche? Como é que a IA preenche? Inventando dados baseados no que você colocou ali.
Então você jogou ali em faça report de marketing, ele vai ter que adivinhar o contexto. E muitas vezes a IA não vai te retornar perguntando o contexto, tá? Pode acontecer que sim, dependendo de como é que você trabalha, a sua memória. No meu caso, por exemplo, eu trabalho muito com dados, então acaba que muitas vezes, como a IA já entende como eu trabalho, ela sempre me volta. Bianca, mas você não me deu contexto. Mas o que vai acontecer com você, se você não utiliza muito ainda, é ela não perguntar. Então, ela vai adivinhar ali o contexto. Depois ela vai tirar um report bem bonito, até. Só que um monte de dados que você não faz ideia para que serve. E você vai fazer o quê? Você vai encaminhar para o seu chefe e vai achar que tá tudo certo, tá? Mas aí você só fez o quê? Aceitar o que a IA entregou para você e de fato olhou se aquilo realmente é relevante. Vai ser seu chefe perguntando, esse dado significa o quê? Vai ser algum dado que não fez sentido, que você vai ter que olhar. Então, se você não ajustou ali o começo, que é o prompt inicial, você vai seguir na direção errada ali do seu report, certo? Aqui eu trago como seria o fluxo, certo? Que eu trabalho quando eu vou trabalhar com dados dentro da inteligência artificial. Eu sempre dou contexto e objetivo no começo. E aí ela vai me sugerir 3 abordagens. Por que que eu faço isso? Porque muitas vezes quando a gente está fazendo report, nem sempre a gente tem certeza o que é que a gente quer apresentar. Porque são muitos dados. Então, para não ficar nessa de, eu não sei o que eu falo para a IA fazer, mas também eu não quero ser muito vago, você tem o meu termo que é a autonomia na metade, como eu mostrei ali que ela tem uma semi-autonomia para trabalhar, então ela vai trabalhar junto com você. E no final ela vai te dar um report muito mais útil, que você vai conseguir apresentar com mais firmeza ali do que você está falando, porque você vai entender, tá? Então aqui eu trouxe um prompt geral, quando você não sabe ali qual é o melhor caminho, você traz, pede essas opções, então analisa os dados em anexo, e antes de escrever o report, me sugira 3 abordagens possíveis. Para cada abordagem, explique o foco, quando ela faz sentido e o que destacaria. Não gere o report final ainda, aguarde minha aprovação. E você fala, Bianca, eu posso usar esse prompt para qualquer coisa? Pode, com toda certeza, tá? Porque é um prompt bem genérico. Mas sempre eu sugiro você olhar se é exatamente isso que você quer que a IA te retorne. Contexto nunca é demais, tá? E aqui ela vai, com certeza, te propor 3 opções, que é uma opção executiva, analítica e estratégica. Isso aqui são as opções que geralmente me retornam, mas vai ser bem parecido, tá? A executiva seria basicamente você quer enviar para o seu chefe uma coisa rápida. A gente investiu 5 mil reais nessa campanha, o retorno foi 3 mil, a gente teve prejuízo e tal, não sei o quê. Tá aqui, resultado. Analítica, a gente gastou 5 mil reais, mas esses 3 mil reais que a gente teve retorno, cada lead foi tanto, aí você vai dando o post mais detalhado. Ou estratégia, que você deu bastante contexto e ela vai te trazer ali recomendações e quais são os próximos passos baseado no contexto que você deu. Então, vai escolher qual que você quer seguir, tá? E aqui a gente dá o prompt final, depois que você escolher. Então, abordagem estratégica. Agora eu gero o report final para meu chefe. Então, eu disse para quem é o report, tá? Use como profissional direto. Eu deixei claro qual é o tom que eu quero. E coloquei a estrutura com resumo executivo, principais resultados e pontos de atenção e recomendações. Então, eu consigo finalizar aqui, priorize os insights acionáveis, evite frases genéricas, quando mencionar uma métrica, explique o que ela significa para a próxima decisão. Isso aqui é muito claro, porque quem vai ver é o meu chefe. Talvez o meu chefe não entenda muito de métricas, então eu quero ser mais claro para ele. Mesmo que eu traga dados, eu consigo explicar para ele o que exatamente eu estou mostrando, certo? E no final você vai ter ali mais qualidade no retorno do seu report, porque você deu mais contexto, certo? Parece ser muito complicado, mas é simples. É a forma que você conversa, que você ensina para a IA como você quer. E a parte boa também é que a IA ela aprende com isso. Então, se você continuar sempre dando bastante contexto e sendo paciente, uma hora você vai construir uma base de dados ali dentro da inteligência artificial, que muitas vezes você não precisa nem repetir esses prompts tão detalhados, dependendo do projeto que você está fazendo, dependendo da forma que você constrói ali dentro da IA, mas que vão te ajudar muito nos próximos reports, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, é só comentar aqui, que eu fico muito feliz em fazer um outro vídeo explicativo ou algum assunto específico. Um abraço.